Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso Culto Cristão no Ar, o programa que todas as semanas leva até os lares que nos acompanham a mensagem da Boa Nova, do Evangelho, através deste livro que nos consola e nos esclarece, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O programa segue os moldes de um culto do Evangelho no lar. Aqueles que não o fazem podem fazê-lo conosco aqui através da rádio. E participando desse programa hoje nós temos eu, João Menezes, minha esposa Jane Chancre e meu pai Lidiane Barreto. Nós queremos aproveitar o início do programa para lembrar aos companheiros que estão nos ouvindo a questão de participar do Clube da Fraternidade. Porque a rádio ela é mantida pelos espíritas. Então, se você ainda não faz parte do Clube da Fraternidade, ligue para a rádio e procure se informar. Ou então, ouvindo a rádio, você vai ver que, de modo geral, a cada intervalo eles falam do Clube da Fraternidade. E é muito importante porque, sem isso, a diretoria, a cada final de mês, encontra muita dificuldade em fechar as contas. Então, por favor, ajudem a rádio quanto puderem. Que a gente não faz ideia de quantas pessoas a rádio ajuda através da mensagem que ela leva, né? Então, vamos à mensagem inicial, que vai ser lida aqui pela Jane. No livro Lampadário Espírita, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. O título da mensagem é Ante a Mensagem Espírita. É um trecho da mensagem que diz: Se já permitiste que a doutrina espírita se domicilie em tua vida, acende a lâmpada do Evangelho no caminho e afirma, a princípio no lar, a tua nova condição por meio do inequívoco atestado de humildade e resignação. Se possível, clareia o teu domicílio com o estudo da mensagem espírita e cristã, interessando os familiares na busca da verdade e da paz sem jaça. Se homem novo, em todo lugar onde estejas, principalmente quando no trato com servidores humílimos do lar, da oficina de trabalho, da rua, aqueles aos quais mais fácil e impunemente muitos se permitem molestar por impiedade ou desequilíbrio, ajuda indistintamente com palavras, ações ou no recesso do espírito, com pensamentos salutares e orações. Lembra-te dos que te precederam no retorno à erraticidade e dilata os recursos psíquicos para os ajudar nas tarefas da desobsessão e do passe. Compreenderás, por fim, que o discípulo da mensagem espírita, quando chega ao núcleo de tarefas, é somente mais um na estatística da casa. Quando, porém, a mensagem espírita penetra em alguém e o transforma, esse aprendiz se faz um festival de bênçãos, esparzindo as concessões excelentes da vida em nome da vida abundante, em favor da humanidade toda, que ruma para a vida excelsa. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, dando início a este programa, e permita, Senhor,
que a tua paz, a tua misericórdia possa envolver a todos que estão sintonizados com a Rádio Janeiro neste momento, mas também, Senhor, a todos os lares, indistintamente, em qualquer ponto do nosso planeta. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos tens dado de servir em nome do teu Filho. E permita que, em teu nome, possamos dar por iniciado o programa deste dia. Nós estamos aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não Vim Destruir a Lei. Já vimos nos programas anteriores sobre Moisés, a primeira revelação, o próprio Cristo, a segunda, e agora vamos ver o Espiritismo. E diz assim o item 5. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. E aí a gente começa já explicando aqui, quando Kardec fala que o Espiritismo é a ciência, né? E muitas pessoas talvez não vejam o Espiritismo como ciência, mas simplesmente como religião, né? Mas por que Kardec afirma que o Espiritismo é uma ciência? Porque ele utiliza uma metodologia científica na comparação das mensagens, né? E as próprias experimentações dos fenômenos, né? A comprovação, a busca da verdade e a metodologia para que fosse chegado a um resultado, né? Então, não foi fruto de uma única pessoa, nem de achismo, mas de muita observação, né? De muitos médiuns trabalhando em várias partes do mundo, né? E uma seriedade, principalmente no trato dessas mensagens, né? Pode explicar qual é essa metodologia? É a metodologia da comparação, né, das mensagens, que ele chama de universalidade da mensagem, né? Então, o que ele faz? Aquilo que não está de acordo com a maioria, ele já coloca um pouquinho de escanteio, né? E a partir daí, ele começa a ver o que tem de comum entre mensagens recebidas por médiuns diferentes, de espíritos diferentes. E através dessa comparação é que ele vai filtrando, vai canalizando, fazendo o resultado, né? E tem também a metodologia pedagógica de Kardec, né, que é organizar isso tudo de uma forma do simples para o complexo, sempre daquilo mais trivial e ir aprofundando o conhecimento, né, tornando mais didático para a gente o entendimento dessa doutrina. E esse princípio ele teve como origem, como criador, Descartes, né? E foi até um cientista, né? Então, a gente vê que Kardec ele usou um critério bastante sério, né? E lembrando, quando logo no início aqui diz que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis. Por quê? Porque a época de Kardec, até um pouco antes, muitos homens, ser humano, né, de saber, né, eles já estavam fazendo pesquisa sobre os fenômenos mediúnicos, e entre eles alguns cientistas. Nós temos o padre Marshall, né? Temos pastores evangélicos, todos eles chegam à mesma conclusão, que aqueles fatos eram verídicos. Não era uma coisinha, né, banal, futilidade. Eram homens que usavam esse rigor, né, porque muitos deles, inclusive, como o próprio Leon Krugh, né, não acreditava, né, e passou a acreditar porque
como diz um ditado, coisa fatos, não há argumento. Exatamente. E continua dizendo que até então os fenômenos, os espíritos, eles estavam muito naquela linha do maravilhoso, da superstição, né? Uma crença muitas vezes ligada a histórias mirabolantes, né? Histórias fantásticas, histórias de assombrações. O Espiritismo vem simplificar esses ensinamentos, né? Mostrando que muitas dessas coisas que a gente considerava milagres ou assombrações, elas têm suas causas, né? Suas explicações lógicas. E uma coisa que Kardec provou logo de início foi a veracidade do intercâmbio entre os dois planos da vida, né? O espiritual e o material, que está na própria Bíblia. Até nós temos um companheiro espírita que costumava sempre dizer que a Bíblia foi o primeiro livro dos médiuns. Então, a quantidade de fenômenos que estão ali. Né? E esse capítulo termina com uma frase que é bastante conhecida também, né? Que o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. E daí a gente tira uma expressão que é muito comum que a gente ouve, que é: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Né? Jesus é o caminho que nos leva à nossa evolução e tudo mais. E Kardec é a chave que faz com que essa porta se abra mais facilmente. Ele próprio Jesus afirmou: eu sou a porta. Continuar lendo. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Ou seja, né? Aí fala aqui das 3 revelações. A lei do Antigo Testamento, que é a primeira revelação, teve a personificação, ou seja, Moisés como a pessoa que personificou essa primeira revelação. A do Novo Testamento, a personificação é no próprio Cristo, né? A segunda revelação. E o Espiritismo, terceira revelação, não tem nenhuma pessoa, nenhum indivíduo personificando, né? Porque são os próprios Espíritos que vieram para falar, para trazer as vozes do céu, as leis de Deus. E isso aconteceu, como o João falou, em todos os pontos da Terra, né? Atestando assim a universalidade da doutrina espírita. E aí, de certa maneira, sendo um ser coletivo, agora o senhor Ligiene e o João vão nos explicar essa coletividade. Primeiro eu queria lembrar, né, que Kardec foi a pessoa que criou os termos espírito e espiritismo. Essas duas palavras não existiam nos dicionários até Allan Kardec. Só depois de Kardec que elas surgiram nos dicionários, né? Não só aqui no Brasil, como também no mundo. Né? E era importante, né? Porque quando Jesus promete, conversando com os apóstolos, né? No final, um dia antes de ser preso, né? Que ele faz aquele sermão do cenáculo, né? E ele fala que enviaria um outro consolador, né? Isso é importante ver, né? Um outro consolador. Não seria ele, não seria o retorno dele, Jesus. Então, esse outro consolador, ele veio através das vozes dos Espíritos. Por isso que lá, quando nós começamos a leitura do Evangelho, né? Esse ano, há poucos programas atrás, né?
Começamos pela leitura do prefácio, que é uma mensagem do Espírito de Verdade. Ele diz assim: as grandes vozes do céu ressoam como os sons das trombetas. Então eram os espíritos que vinham em coletividade para trazer essas informações. Portanto, a gente usa aqui muito no Brasil o termo kardecismo, mas na realidade isso aí é só um diferencial. Um diferencial, né? Mas a doutrina é a doutrina dos espíritos ou espiritismo. Importante ressaltar que o Kardec criou a palavra espiritismo, mas não criou o espiritismo, né? Porque o espiritismo ele vem dos espíritos, o Kardec simplesmente organizou. Esse simplesmente, entre aspas, né? Porque ele teve bastante trabalho nisso aí também. E hoje também nós somos conhecidos por sermos espíritas cristãos. Também esse termo kardecismo está sendo menos utilizado hoje em dia, mas os espíritas em geral tinham muita bronca desse termo, justamente porque a doutrina não é de Allan Kardec, né? Ela é dos espíritos, era um termo incorreto. Mas para diferenciar, usava-se que outras matizes também se dizem espíritas, né? Para haver essa diferenciação, há que se relembrar que somos espíritas cristãos. E aí o terceiro e último item diz assim: assim como Cristo disse, não vem destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não veio destruir a lei cristã, reforçando aquilo que a Jane falou agora, né? Mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica, porque Jesus, naquela época, ele não podia trazer as informações que a doutrina espírita veio trazer agora, porque o povo não tinha condição de entender ainda. Era um povo inculto, poucas pessoas tinham algum conhecimento, né? Os próprios apóstolos, somente 2, né, tinham um pouco mais de conhecimento, dominavam algum idioma, né, sabiam escrever bem, né, que era o Levi, que era depois Mateus, né, que ele era coletor, né, de impostos, né? E o próprio Judas. Né? E Judas. E depois, apesar de não ter conhecido Jesus, mas Lucas também era médico, né? Então, esses dois esses três tinham mais cultura, mas os outros eram pescadores, eram pessoas do povo, né? E naquela época era praticamente analfabeto. Agora a gente lembra, né? Mas, entretanto, como foram espíritos escolhidos por Jesus lá na espiritualidade, eram espíritos que tinham uma cultura. Por exemplo, Pedro era um homem impulsivo, né? Ele era impulsivo, né? Até a Amélia Rodrigues, num dos livros dela, né? Ela diz que Pedro era um cabeça dura, ela usa esse termo mesmo, né? Mas, quando a gente lê as cartas de Pedro, está lá do finalzinho já do Novo Testamento, a gente vê que são pérolas de literatura. Então, ali demonstra que Pedro, apesar de ser impulsivo, era um espírito culto já, apesar de ser pescador. E, com isso, a doutrina espírita veio bem depois, mas trazendo a contribuição de espíritos também extremamente cultos. E o próprio João Evangelista fazia parte desse grupo de espíritos. A gente vê pelas assinaturas que tem aqui no Evangelho, quando o capítulo chega àquela parte chamada de instruções dos espíritos. Né? Que os espíritos que assinaram, a maioria eram espíritos extremamente cultos da época. Né? Nada ensina ao contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para toda a gente que foi dito apenas de forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras.
Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, a doutrina espírita ela veio cumprir esse papel de trazer, além de reviver a mensagem de Jesus, ela veio também trazer algumas informações novas, como a questão da reencarnação, da vida em outros planetas. São informações novas que Jesus não tinha condições na época de expor. Exatamente. Então nós vamos passar a parte da poesia, que antecede a prece, e nós escrevemos aqui o seguinte. Terceira revelação. O Espiritismo, diz Kardec, é uma nova ciência que vem revelar dos espíritos a existência. Nos mostra como coisa não mais sobrenatural, mas que são fenômenos de natureza normal. O que esta relação dos dois planos da vida, Jesus de forma velada falou sem ser entendida. Nos diz Allan Kardec que a primeira revelação teve no homem Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento, este roteiro de luz, foi centrada nos ensinos de nosso Mestre Jesus. Mas a doutrina espírita, nova luz à posteridade, não teve a personificá-la nenhuma individualidade. Kardec conclui dizendo: o que a doutrina encerra fará que se estabeleça o reino de Deus na terra. Assim, Jesus, aqui estamos estudando essa doutrina que nos esclarece e nos consola. Que possamos, assim, continuarmos esses estudos em todos os lares e aprendermos a cada dia um pouco mais, e que esses ensinamentos não fiquem somente na letra, mas que possa também entrar nos nossos corações e possamos colocá-los em prática a cada dia. Fiquemos em paz, que a espiritualidade amiga nos proteja, nos intua e nós prossigamos assim a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.